Pela ordem, antes de entrar na votação dos projetos, deputado Ulisses Moraes. Obrigado, presidente. Eu tenho para apresentar aqui um projeto de resolução, que talvez seja um dos projetos de resolução mais importantes dessa Casa Legislativa e que pode ser um marco histórico para a competência e atribuição dos deputados estaduais quando se trata da Constituição Federal. Este projeto de resolução que eu apresento agora é um projeto de resolução que trata do artigo 60 da Constituição Federal, que permite que as Assembleias Legislativas, por metade das Assembleias Legislativas, por maioria relativa, apresentem um projeto de emenda constitucional à Constituição Federal. E este projeto que nós trazemos hoje é um movimento que vem sendo feito já juntamente com outros estados, ou seja, já foi aprovado em outros estados, como Santa Catarina, foi aprovado no estado de Alagoas e deve ser aprovado provavelmente por unanimidade em todos os estados. A presente proposta de emenda à Constituição Federal, a ser apresentada à Câmara dos Deputados por meio da chamada Iniciativa Federativa, prevista no artigo 60, inciso 3 da Constituição Federal, realizada por meio da manifestação favorável de mais das metades das Assembleias Legislativas da Unidade de Federação, manifestando-se que cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E ela visa alterar os artigos 22, 24, 30, 41 e 175 e acrescenta o artigo 182-A à Constituição Federal, bem como acresce o seu ato das disposições constitucionais transitórias com o artigo 115, com o objetivo de revisar a repartição das competências da federação, atribuindo aos Estados federados maior autonomia regulatória. As alterações pretendidas conferem maior autonomia aos Estados federados, de modo a reformar o modelo de condomínio legislativo atual, de um tamanho serve para todos, que impede os Estados de personalizarem o ordenamento jurídico às demandas respectivas das populações, vez que dependem do legislador em Brasília, que não vive as pressões populares com a mesma expressividade vivida pelos legisladores estaduais e distritais. Nesse modelo, perde o legislador federal por deixar de atender a população de modo satisfatório e perdem os legisladores estaduais e distrital ao frustrarem os anseios de seus cidadãos. Embora os estados possuam competência residual, nota-se que o Constituinte originário a comprimiu a concentrar atribuições e competências à União e aos municípios, reduzindo as competências estaduais e distrital e impedindo assim a adaptação das leis à realidade social dos estados. Ressalta-se que, ademais, já passaram-se mais de 30 anos da promulgação. Ressalta-se que, ademais, que já passaram mais de 30 anos da promulgação da Constituição de 1988. E muitos de seus mandamentos sofreram, ao longo desse período, modificações que objetivaram adaptar seu texto às realidades da sociedade brasileira e à dinâmica das relações entre o Estado e a sociedade, assim como entre as unidades federadas e a União. É precisamente nesse contexto que se propõem as modificações no rol de competências privativas da União e a transferência de alguma delas para o rol de competências concorrentes, entre aquela, os Estados e o Distrito Federal, na tentativa de se fazer temas centrais da legislação à realidade dos Estados. Essa valorização da competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal vem sido cada vez mais prestigiada no próprio Supremo Tribunal Federal, que desenvolveu a teoria dos laboratórios legislativos, segundo o qual é preciso, portanto, assegurar aos Estados certa dose de criação e experimentação legislativa para que não figurem como meros espectadores do processo decisório em detrimento do componente democrático. Dessa forma, submeteremos a presente proposta de emenda à Constituição, com base no disposto do artigo 60, inciso 3 da Constituição Federal, propugnando aos nossos pares para sua aprovação em face da importância que reveste ante a necessidade de reformularmos nosso pacto federativo, assegurando uma maior autonomia aos estados e municípios, promovendo uma reoxigenação das relações institucionais entre os estados federais. Basicamente, presidente, aqui nós estaremos dando competência legislativa e mais atribuição aos deputados estaduais, que poderão legislar sobre direito penal, que poderão legislar sobre diversos assuntos na Constituição Federal que hoje são atribuições dos deputados federais. Para pensar e fazer um exemplo muito simples para vossas excelências, hoje o estado de Mato Grosso conta com apenas 8 deputados federais. Nós temos 500 lá, mais de 500 deputados federais. Ou seja, o estado de Mato Grosso tem apenas 8 representantes federais.
Ou seja, são apenas 8 pessoas num ambiente de 500 que estão levando as demandas institucionais, que estão levando as demandas do Estado de Mato Grosso para serem debatidas no Congresso, numa complexidade. Então...